Oi, eu sou o Enzo e eu vou fazer sobre o conceito de emancipação feminina. A emancipação feminina é um movimento em que há uma luta pela igualdade de direitos entre homens e mulheres e pela libertação dos preconceitos e da opressão ainda existente na sociedade. Assim, a emancipação feminina é uma ferramenta de combate à desigualdade de gênero. Os primeiros movimentos de emancipação das mulheres surgiram por volta do século XIX e ganharam mais força no século XX, especialmente a partir da luta das mulheres pelo direito ao voto. Portanto, a emancipação feminina é a luta do movimento feminista por igualdade de tratamento, igualdade de gênero e pelo reconhecimento de todos os direitos das mulheres. Um exemplo da emancipação feminina é a Malala, que através da sua história e superação foi importantíssimo para a exaltação feminina. Com tamanha violência sofrida e que tantas mulheres sofrem ainda, cada vez mais o movimento feminista ganha força de sua grande luta. Vou falar um pouco sobre assédio e principalmente sobre assédio em transportes públicos e privados no Brasil. 96% das mulheres do Brasil afirmam que já sofreram algum tipo de assédio no transporte público e privado, segundo o g1.globo.com. Quase todas as mulheres receberam cantadas indesejadas e comentários de cunhos sexuais, entre outros tipos de assédio no transporte público ou privado. E o assédio sexual nos meios de transporte é totalmente sabido e conhecido por todos, mas ainda assim é muito pouco abordado, como se não fosse algo importante. Apesar de tantos deslocamentos, 46% das mulheres não se sentem confiantes para usar os meios de transporte sem sofrer assédio. Mas estamos lutando contra isso e algo muito bom que acontecido recentemente foi que em algumas cidades brasileiras há vagões exclusivos para mulheres, em trens e metrôs nos horários de pico. O objetivo é cobrir assédios sexuais e a exposição de passageiras em situações constrangedoras. As mulheres acostumadas a usar o transporte público em horários de pico, elas não reclamam só do calor, da demora e da falta de comprometimento. Elas também reclamam de casos de homens que se aproveitam do espaço entre os passageiros para assediá-las, e são cada vez mais comuns. Uma alternativa encontrada pelas autoridades para cobrir esse tipo de agressão sexual são os vagões exclusivos para as mulheres. Em outros países, como México, Japão e Índia, a ideia já virou lei. E em 2016, o Rio de Janeiro e, mais recentemente, Brasília também adotaram a medida. No começo da manhã e no final de tarde, as mulheres podem embarcar em vagões só para elas, mas se preferirem também podem embarcar em vagões comuns. Em São Paulo e Belo Horizonte já há projetos da lei em processo. As propostas estão envolvendo a criação de espaços exclusivos para as mulheres nos transportes públicos, têm sido bastante discutidas no país, principalmente diante do aumento das denúncias de assédio sexual nos vagões. E mesmo com esses projetos de leis em vagões e transportes públicos, onde o assédio é algo constante, é preciso mudar as coisas nas ruas. Por exemplo, em lugares de comércios, onde até mesmo comerciantes assediam mulheres frequentemente com cantadas de cunhos sexuais e incomoda profundamente. As mulheres de menores de idade, eles não têm menor senso, nem ética, moral nenhuma. Eles assediam mulheres com família, com crianças, e isso é algo inaceitável. O assédio virou algo comum no Brasil, que muitas... Na nossa sociedade, existem diferenças na criação de meninas e meninos, e que prejudicam a mentalidade da criança. Os pais, sem pensar, acabam falando frases como: seu irmão pode porque ele é homem, ou você é homem e não precisa disso. Essas frases mostram como a nossa sociedade é criada para ter uma mente machista. Podemos ver mulheres fazendo esse tipo de comentário em todos os lugares, e retrata como é comum criar meninos e meninas de formas diferentes das famílias brasileiras. A psicóloga
Jane Felipe disse que elas são educadas para serem meigas, dedicadas, cuidadoras, com incentivo à maternidade, domesticidade ao embelezamento. Já eles são encorajados a serem agressivos, ativos e independentes. As expectativas que a sociedade estabelece entre os homens e as mulheres é completamente diferente. Claro que as diferenças existem e devem ser respeitadas, porém os pais devem se atentar para que essas particularidades não serem traduzidas em forças e fraquezas, em qualidades e defeitos, mas sim em comportamentos próprios, e mudar completamente as perspectivas e os modos de criação. O menino precisa entender e ser educado que ele precisa também chorar, sofrer e demonstrar seus sentimentos para crescer e evoluir. Assim como a menina não precisa ser moldada pela nossa sociedade machista, ela precisa ser criada assim um modelo de que precisa saber cozinhar, passar roupa, limpar uma casa, casar e ter filhos e encontrar o marido perfeito. Cabe aos pais dar oportunidade às experiências diversas a seus filhos e filhas. Por exemplo, dar às meninas brinquedos e brincadeiras que incentivam o raciocínio lógico e matemático, da forma que incentivam os meninos. Os mesmos cuidados com o filho que sai para balada e volta de madrugada também deve ser dado à filha. Ensinar a arrumar seu próprio quarto, preparar sua refeição, são atribuições de todos, sejam meninos e meninas. O primeiro tópico que me vem à cabeça é o direito de ser quem eu quero ser, que nos é tirado desde o primeiro dia em que nascemos. Porque se o bebê ele não possui muito cabelo, ele é automaticamente taxado como um menino. E se uma criança não usa vestidos, mas usa calças jeans ou shorts, ela também é taxada como um menino. Eu já falei muito sobre mim mesma. Só porque eu usava roupas azuis e verdes, eu falava que eu usava roupas de menino. Eu usava roupas masculinas, que minha mãe tinha comprado na aula masculina e não na feminina. E hoje eu percebo quanto isso é errado de falar. Eu percebo que eu me encaixei em um padrão de beleza. Eu me encaixei em um padrão que foi taxado para as mulheres. Porque existe o padrão de beleza. E se uma mulher não está nele, é comum que ela se sinta muito feia e muito excluída. E isso é algo que eu me sinto quando eu olho nas fotos. E isso é um absurdo, porque nenhuma mulher deve se sentir feia. Nenhuma mulher deve se sentir assim, porque toda mulher é maravilhosa. Mas dentro de todo esse tema de padrões de beleza, que é um tema muito extenso e eu poderia falar sobre horas sobre ele, eu queria abordar uma discussão sobre o direito de uma mulher ter pelos ou não, que é uma coisa que eu já sofri muito. Eu sempre tive muitos pelos em todo o meu corpo, e teve uma época que meus amigos faziam bullying comigo só porque eu tinha pelos nas pernas. E eu queria tirar todos os meus pelos. Eu comecei a depilar muito cedo. E todas as minhas amigas não depilavam. E eu me sentia excluída por causa disso. Eu ficava muito triste. E todos os meus amigos homens, eles tinham pelo na perna. Eles tinham monocelha, mas ninguém cobrava pra ele que eles depilassem. Ninguém falava nada. Eles simplesmente por eles serem meninos. E eles e meninos têm o direito de ter pelos. Eles têm o direito de ter bigode. E isso é ridículo. Mas voltando na minha história, eu com 12 anos eu já fazia depilação a laser nas pernas e já tirava todos os meus pelos da sobrancelha. Eu já sofria muito desde pequena com depilações, mas com o passar do ano eu fui mudando minha mentalidade. Eu fui percebendo que eu não tinha que tirar meus pelos simplesmente por eu ser uma menina que tinha. Porque meninas não precisavam tirar, meninos não depilam por causa disso. Apenas as mulheres. E eu fui percebendo o quanto as dermatologistas hoje estão ganhando dinheiro. O quanto, na verdade, qualquer funcionário que mexe com estética está ganhando dinheiro. Muito obrigada por ouvirem nosso podcast e queríamos agradecer a todas as mulheres que apoiam essa causa
e que lutam pela emancipação feminina. Queríamos também pedir para que as mulheres que hoje estão na África, que é uma cultura extremamente machista, podem prosperar e conhecer um pouco mais sobre a emancipação feminina e lutar pelos seus direitos, assim como Malala lutou.